Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aí o 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correia. É sempre um prazer e uma honra falar de futebol com você. Se você gosta desse vídeo, dá um cliquezinho no joinha ali ou clica no sininho para você receber as notificações. O importante é que você participe. O assunto hoje é a seleção brasileira, não podia ser outro, né? E vamos falar da seleção do Tite. E às vezes a seleção brasileira, você pensa, né? Quando se fala em seleção, tá levando os melhores jogadores. Na verdade, nem sempre é assim. Às vezes vai um jogador de confiança que não joga tanta bola assim, mas acaba indo. Foi assim com o Felipão, foi assim com o Zagallo, foi assim com o Dunga, foi assim com as famílias, né? Eles fechavam as famílias ali. E com o Tite não poderia ser diferente. O Tite leva alguns jogadores que, por ele ter tido bom relacionamento com esses jogadores, por onde ele passou, no Corinthians no caso, alguns jogadores têm uma certa preferência, mas que tecnicamente deixam muito a desejar. É o caso, por exemplo, do Fagner, o lateral direito do Corinthians, na minha opinião. É um jogador que tecnicamente tem outros laterais aí que são bem melhores do que ele. O Rafinha, por exemplo, um jogador do Bayern de Munique, joga tecnicamente, é muito mais jogador que ele. E não tem desvios de conduta, porque o Fagner tem uns desvios de condutas. É meio Felipe Melo, assim, né? Ele mexe, ele costuma dar umas cotoveladinhas, toma umas expulsões, ele voa, machuca, é desleal com alguns atletas. E um jogador desse, quando você conta com um jogador desse numa Copa do Mundo, é perigoso, é temeroso, ele pode fazer falta. Mas enfim, tá indo, tá convocado e vai com a seleção brasileira. Pena que nós perdemos o Daniel Alves. Aí temos outros jogadores também. O Renato Augusto, um jogador que pro Corinthians há 2 anos, quando esteve lá, quando o Tite estava lá também, um jogador que funcionou muito bem naquele esquema, mas está jogando na China agora. E as últimas partidas dele pela seleção brasileira, fraquíssimas. O Renato Augusto sem ritmo, não conseguia acompanhar a velocidade da seleção brasileira. Tá lá também. Espero que não precise. Ele chega com status de titular, entre aspas, né? Porque na posição dele tem muitos jogadores ali que poderiam estar. Não existe nenhum clamor aí por algum jogador. Ah, esse jogador tem que ter ido, não sei o quê, como foi com o Neymar e Ganso em 2010, como foi com o Romário em 2002, aquela coisa toda. Não tem. Acho que, na minha opinião, talvez o jogador Arthur do Grêmio pudesse ter tido uma oportunidade para defender a seleção. Talvez o Luan do Grêmio, um outro jogador também que poderia fazer a diferença, no lugar do Tyson. E aí você teria uma outra opção, né, de mexer, alguma coisa assim. Mas enfim, o Tite sabe muito bem e soube muito bem montar um grupo, ganhou o Campeonato Libertadores, ganhou o Mundial com o Corinthians, fechando um time que não era muito bom tecnicamente e mudou completamente a forma da seleção brasileira jogar. Resta a nós, os brasileiros, né, torcer. É isso. Torcer, mas obviamente eu não podia colocar o meu ponto de vista aqui com alguns jogadores que acho que a seleção poderia ser melhor representada em alguns aspectos. Mas, enfim, vamos que vamos. Tite é Brasil, ele está conduzindo a seleção brasileira e temos mais aqui torcer, né? Obviamente não concordamos com algumas convocações, mas agora acho que o time titular é muito bom. E só podemos torcer agora para a seleção brasileira. Eu quero mandar um abraço especial aqui para um garotinho que é torcedor do Corinthians, o Enzo, ele que mora aqui em Mirandópolis, aqui em São Paulo, torcedor do Corinthians, assiste todos os dias aí o 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correia. Um abraço pro Horst também, lá da Zona Norte de São Paulo. Grande abraço, São Paulino Horst, não deu pro Rodrigo Caio, né? Aí também era demais, Rodrigo Caio na seleção não dava, né? Grande abraço para vocês, na sexta-feira eu volto.